Ok, então, mais uma vez, saúdo a todos os presentes, a todas as presentes, para mais uma conversa, né, sobre o nosso programa de gestão de desempenho da UFNT. Vamos hoje falar sobre nossa segunda parte do ciclo do PGD, certo? Ciclo esse que considera, então, o primeiro processo de adesão, o segundo, uma etapa de monitoramento e execução e uma terceira etapa de avaliação. Hoje, o nosso segundo encontro, vamos tratar do processo de monitoramento e execução, né? Ou execução e monitoramento. Na verdade, os dois processos eles são concomitantes, e aí tanto faz a gente falar um ou outro, tá bom? Eu vou só, então, descompartilhar essa tela e compartilhar a minha tela do SEI. Eu acredito que todos já estão vendo a tela do SEI, certo? Então, vamos, do jeito que a gente fez no último vídeo, vamos começar a nossa conversa acessando o SEI, tá? Uma coisinha que eu esqueci, então, antes da gente começar o nosso acesso, é aquelas instruções iniciais, né? A nossa conversa, ela tem, então, dois momentos, um momento de exposição e um momento de dúvidas, questionamentos, tá certo? Nesse primeiro momento eu vou falar sobre o processo de execução e monitoramento, apresentar as ferramentas, como é que vocês fazem no SEI, e no segundo momento a Iris vai expor as questões que foram feitas no chat, tá bom? A gente vai, então, se vocês tiverem alguma pergunta para ir fazendo durante a exposição, vocês já podem ir colocando no chat. O que ela puder responder, ela responde, o que não, a gente responde no final da apresentação. Se ainda assim houver alguma questão, a gente deixa para depois das questões do chat, tá bom? Aí a gente abre a inscrição e vocês podem ficar à vontade para solicitar o microfone, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só fazer um ajuste prático aqui. Tá? Vocês vão entrar, então, novamente com o mesmo usuário e senha do e-mail institucional, tá? Acessei o SEI UFNT, minha área de processos, tá bom? Mais uma vez, eu estou aqui, ó, na diretoria de desenvolvimento de pessoas, da DDP. Esses aqui são os processos da minha pasta. E aqui estão os processos gerados, aqui à minha direita, à minha esquerda, os processos recebidos. Como vocês devem lembrar, a gente criou, então, no nosso último encontro, o processo Programa de Gestão de Desempenho, ciclo PGD. A gente pôs essa descrição para identificar mais fácil. Então, está aqui, eu vou clicar sobre o processo. Os documentos que a gente criou estão todos aqui, tá bom? O nosso FAO, o nosso PEN, tá? Exatamente do jeito que a gente deixou no nosso último encontro. E o ofício com a manifestação da unidade técnica, tá bom? Esse aqui não está assinado, mas a gente vai considerar que está assinado, tá bom? Esses três documentos, estando assinados, podem ser tramitados para a DDP, e aí a DDP vai poder elaborar o parecer, tudo bem? Então, eu vou jogar aqui o parecer só para a título de ilustração, tudo bem? Então, vou pôr aqui parecer, PGD. Nós temos um modelo que é interno aqui da DDP, tá bom? Um documento público também. Eu vou salvar ele aqui. Não vou alterar, não vou mexer nele. Vou supor que ele já está ok, tá bom? Que o FAO, o PEN e o ofício já estão ok. O que me cabe enquanto diretor de desenvolvimento de pessoas, né, gestor do SEI, é só assinar o documento. Então, eu vou aqui assinar. Pronto.
Está aqui, o documento está assinado por mim. Como ele está aberto, então, tanto na DDP quanto na unidade de execução, tá? Vocês lembram disso, que no momento de tramitar o processo para a DDP, esse processo ele tem que estar aberto, se manter aberto dentro da sua unidade, tá bom? Então, ele está aqui, ó, aberto na DDP e na própria pessoas, tá? Se fosse alguma coordenação fora da reitoria, por exemplo, ia estar aqui a coordenação, a DDP, para pessoas, entendeu? Ele está aberto ao mesmo tempo em todas essas unidades. Então, tudo que for feito dentro do processo, todos os documentos que forem incluídos e assinados, eles estarão visíveis para todas as unidades com acesso ao processo, tá? Onde o processo estiver aberto. Então, o mínimo que tem que constar num processo PGD para que a execução do PGD comece são esses documentos. Tá? Recapitulando, então, o FAL, e aí o FAL está aqui com a sua numeração, o PEN, o ofício com a manifestação da unidade técnica e o parecer da ProPessoas. Beleza? Isso aqui é o essencial. Para executar o PGD, o que é que eu preciso, então? Eu enquanto servidor participante do PGD, tá bom? Isso aqui, a unidade DDP está autorizada a realizar PGD nesse período, de 1º de março a 30 de junho, certo? Para realizar essas entregas. Aqui só tem uma, mas vamos supor que tenha aqui 7 entregas, ou até mais. Certo? Considerando essa entrega aqui, da DDP, como exemplo, eu, enquanto servidor da DDP, e isso independente se eu sou chefia da DDP que estou propondo PGD, ou se eu sou algum membro da equipe da DDP, tá? Que esteja subordinado à diretoria, seja uma coordenação, uma divisão, tá? Se as entregas da diretoria estão todas comportadas nesse planejamento aqui, então qualquer servidor da diretoria vai poder solicitar então a execução do PGD dentro dessa lógica. Então, eu, enquanto participante, vou olhar para esse plano, vou me reunir com minha chefia e vou dizer o seguinte: olha, tem vaga aqui, né, de acordo com o FAO, tem vaga para trabalho presencial, teletrabalho parcial e também para trabalho integral, tá bom? Tem uma vaga para teletrabalho integral, 2 vagas para trabalho parcial e 5 vagas para trabalho presencial. Então, vamos supor que eu quero, então, fazer o trabalho presencial, ou seja, eu quero vir todos os dias para a universidade, tá bom? Então, só não vou bater ponto, mas vou trabalhar por entregas dentro dessa lógica. Então, eu vou vir aqui no PEN, da minha unidade, e procurar dentre o fluxo de trabalho de cada entrega, quais são aquelas atividades que podem ser realizadas presencialmente, né? Que preferencialmente sejam realizadas presencialmente, tá bom? E aí eu vou escolher elas e vou pactuar isso com a minha chefia. E eu preciso registrar isso em algum lugar. Onde é que eu vou registrar isso? Eu preciso vir aqui, incluir documento, tá? Isso depois planejar com a equipe, sentar, articular com a minha chefia, quais serão as minhas atividades, quais serão as atividades dos meus colegas que estarão em PGD. E aqui eu vou procurar mais uma vez PGD. Estarão disponíveis todos os modelos do PGD, né? A gente vai procurar então aqui o PAT, tá? O plano de trabalho, que também é um formulário. Vou clicar sobre ele e o formulário já vai aparecer na minha tela para ser preenchido. Então, eu vou colocando as informações básicas, certo? Então, qual é o meu vínculo institucional? Vocês devem saber que o PGD, ele permite que tanto o servidor quanto o estagiário e servidores contratados possam participar do PGD. E o detalhe é que o contratado aqui não é o terceirizado, tá? Que, no caso, o terceirizado, ele atua a serviço de uma empresa, tá? Ele não possui um contrato direto com a universidade, mas em possibilidades em que a gente venha a ter algum contrato direto com algum profissional, por exemplo, algum intérprete de Libras, né? A gente acredita que isso é possível de ser feito, né? A gente contratar intérprete de Libras para situações específicas, ou até outro profissional que seja contratado diretamente pela universidade.
ele pode realizar suas atividades também em PGD, tá bom? No meu caso aqui, eu sou servidor, então eu vou clicar na opção servidor, digitar o meu nome completo, minha matrícula, e-mail institucional, e aí no caso, no FAO, eu preciso pôr o e-mail da unidade, certo? Da DDP, da coordenação, da divisão. Aqui, como agora eu estou montando o meu plano individual, eu preciso pôr o meu e-mail, tá bom? O meu contato. Tá bom? E aqui o contato telefônico, eu não vou pôr, porque a gente está em... essa live vai ficar aberta, né? Então, vou omitir aqui o meu telefone. E aí um detalhe aqui, esses campos, eles já são configurados, né? Ou seja, já dá a opção da gente configurar esses campos para não receber nenhum outro tipo de informação. Então, por exemplo, aqui no campo de telefone, eu só consigo colocar números. Se eu tentar colocar letras, ele não vai, tá bom? Então, qualquer número vai e exatamente no limite dos números de um telefone, certo? Essa é uma vantagem a gente utilizar esses formulários do SEI. Perfeito, então, dados do participante, vínculo, nome completo, matrícula, e-mail institucional e telefone preenchidos. Agora, 1.6, jornada diária de trabalho, tá? Nós prevemos aqui 3 opções, tá bom? 3 possibilidades. A possibilidade mais recorrente, regular, né, é o servidor atuar em 8 horas diárias de trabalho, tá? Uma segunda possibilidade é o servidor com um horário reduzido, tá bom? 6 horas ou 4 horas, ou até mesmo estagiário ou contratado. O que eu queria chamar a atenção nesse ponto aqui é que essa é a jornada de trabalho do servidor, tá? Não é a jornada de trabalho da unidade. Então, setores como biblioteca, secretaria acadêmica, que tem um horário estendido de atendimento, existe um arranjo legal para que os servidores possam cumprir uma jornada contínua de 6 horas diárias, tá? Mas é vinculado a suas funcionalidades dentro daquela unidade. O servidor está nessa condição de biblioteca e de secretaria acadêmica, por exemplo, ele não é um servidor com jornada de trabalho de 6 horas, ele é um servidor que, devido àquele contexto organizacional, ele está autorizado a realizar. Mas no momento em que eu entro no PGD, isso muda, a configuração muda, tá certo? A relação com a unidade muda. O PGD não permite que a gente realize uma jornada reduzida de trabalho, tá? Vinculada à unidade. A gente precisa, então, considerar a jornada regular de trabalho do servidor. Se o servidor faz 6 horas, porque a unidade tem um atendimento contínuo, na hora que o servidor entrar em PGD, ele precisa voltar a fazer 8 horas, tá? E aí, fazer 8 horas não significa o quê? Significa que ele vai ter que dedicar 8 horas diárias para as entregas da unidade, tá certo? O servidor que tem 6 horas, realiza uma jornada diária de trabalho de 6 horas ou 4 horas, só vai considerar como uma opção aqui, nesse formulário, quando ele solicita essa redução, né? E aí é uma redução proporcional, com salário também reduzido, né? É uma outra lógica, uma outra relação, tá? Entende? E aí, isso o PGD comporta, o servidor com horário reduzido, né, por portaria específica, isso não necessariamente, não vinculado a uma unidade, né, especificamente, mas a uma relação mesmo do servidor com a instituição, por lei, enfim, um direito, o servidor, ele tem as 6 horas, né? Então, nós temos casos, então, servidores com jornada diária de 6 horas e 4 horas também, isso é normal. Mas o regular é 8 horas, eu, por exemplo, sou 8 horas, então vou por 8 horas, tá certo? É a minha jornada diária de trabalho. O item 2, então, plano de trabalho. Aqui eu vou começar a especificar as informações do meu plano, né, da minha relação com as entregas da minha unidade.
Então, qual é a minha unidade de execução? É a DDP, tá? Então, tá aqui, Pro Pessoas, DDP. Eu vou clicar sobre minha unidade. Qual a modalidade de PGD que eu vou realizar na minha unidade? Trabalho presencial, por exemplo. Eu posso optar qualquer uma delas, né? Isso pactuando com a minha equipe, com a minha chefia. Então, trabalho presencial é o que eu vou fazer. Comprovação de conhecimento técnico mínimo exigido. Apresentar a documentação à chefia. Onde é que está essa informação? Está lá no FAO. Lembra que no FAO a gente colocou onde exigia conhecimento técnico mínimo exigido. Qual é o conhecimento técnico mínimo exigido para que eu realize PGD presencialmente? Lá no FAO vai ter essas informações. Tá bom? Eu não vou voltar lá agora, porque senão o SEI não vai salvar essas alterações, tá bom? Então, vou deixar para voltar depois, mas só para lembrar vocês que essas informações aqui, elas estão lá no FAO. Tudo bem? Então, eu vou voltar lá no FAO e ver. Vamos supor que no FAO diga que eu precise ter conhecimento dos aplicativos do Google, né? Suíte de aplicativos do Google, né? Docs, Sheets, Forms, etc. E o que mais o FAO exigir que eu tenha, tá bom? E aí eu preciso ter, de fato, essa comprovação desse conhecimento técnico, tá? Que tipo de comprovação que eu tenho? Se eu já trabalho dentro de uma equipe e isso já é corriqueiro, a chefia vai atestar isso, tá bom? É bom a gente enfatizar que essa comprovação ela não é necessariamente um documento ou nada físico, tá? E também não precisa constar no processo, não é necessário que conste no processo. Se a unidade achar interessante, a gente não vê problemas. Mas não é necessário, isso é entre a chefia e o servidor, tá bom? Se a chefia entende que o servidor tem aquela competência, comprova que conhecimento técnico mínimo, não há problema nenhum. E aí, detalhe que a gente está falando aqui do trabalho presencial, tá bom? Lembram que eu falei que se a modalidade for teletrabalho parcial ou integral, aí a coisa muda de figura, porque para qualquer um dos regimes de teletrabalho, o servidor precisa comprovar um mínimo de 10 horas, né? Uma certificação com carga horária mínima de 10 horas, num curso cuja temática seja teletrabalho, né? Trabalho remoto, tá certo? E aí a gente já deu também o caminho para esse curso, está lá no site da ENAP, no site da universidade, né? Na aba lá do PGD, a gente tem lá as indicações de cursos, lá consta um curso de exatamente 10 horas, tá bom? Para que o servidor entre em qualquer um desses regimes de teletrabalho, parcial ou integral. Para trabalho presencial, precisa desse curso? Não, não precisa, tá? Mas para esses dois aqui precisa, é força mesmo de instrumento regulatório nosso, interno, tá bom? Então tá, estou aqui na modalidade de trabalho presencial, depois a gente volta nas outras. Só finalizar aqui o formulário, então. Possui recursos tecnológicos estruturais, recursos tecnológicos ergonômicos e estruturais necessários para a execução das atividades? Possuo. Estou pactuando com minha chefia. Qual o cronograma de execução do meu plano de trabalho? Lembram lá que o plano de entregas, então, ele começa dia 1º de março até dia 30 de junho. O cronograma de execução do meu plano tem que estar dentro desse intervalo. Eu não posso começar antes do período de execução previsto no PEM, mas posso começar dentro do período, né? Então, considerando esse intervalo que o PEM me dá, eu posso organizar meu cronograma à vontade, tá? Não precisa ser o mês fechadinho, tá? Cada plano precisa ter pelo menos, no máximo, 30 dias, tá? A gente pôs aqui no formulário 30 a 90 dias, mas essa é uma informação que os regulamentos, especialmente a IN 24, ela apresenta para a gente, tá? O plano de trabalho pode ter até 90 dias.
Por uma questão prática, como a gente está utilizando o SEI por enquanto para executar o PGD, não tem como a gente utilizar um plano de 90 dias. A gente precisa ter um plano de 30. Exatamente porque nós precisamos que esse plano ele seja avaliado mensalmente. A instituição normativa coloca isso, né? Segundo a instituição normativa, o plano pode ter até 90 dias, mas precisa ser avaliado mensalmente. Para a gente operacionalizar isso no seio da UFNT, a gente entendeu que seria necessário que o plano tivesse, então, 30 dias. Cada plano, uma avaliação. Cada plano, uma avaliação. Tá certo? É só uma questão prática mesmo. Mas a gente deixa registrado aqui porque vai chegar um momento que a gente vai migrar a execução do PGD para uma plataforma específica, né? Então, é só a título de informação para a gente já ir compreendendo o funcionamento do PGD, tá? E vamos entender que esse momento agora é um momento de aprendizado. A gente está entendendo como é que funcionaria o PGD dentro da universidade. Então, a gente está testando as formas disso funcionar. Tudo bem? Lembrar também que o início da execução, ele não pode constar aqui data retroativa. Eu vou começar meu PGD só no dia 1º de março, mas eu vou fazer o meu plano só no dia 2. Não, você não pode. O sistema não vai permitir, né? O formulário está bloqueado para receber data retroativa. Então, já vou colocar aqui. Meu plano vai começar no dia 1º/3 de 2024. Até 30 dias, certo? 30/3/2024. Certo? Então, estou propondo. A descrição, o item 3.3, então. Descrição dos dias e horários presenciais para teletrabalho parcial. Como eu estou propondo aqui trabalho presencial, eu não preciso preencher esse campo. Tá bom? Posso registrar só, não se aplica, por exemplo. Tudo bem? Item 4. Carga horária disponível no período. Jornada diária versus dias úteis. Atenção para esse campo aqui, pessoal. A lógica do PGD nos moldes que nós temos hoje é a seguinte. Nós não somos mais cobrados pelo tempo que a gente gasta para realizar uma tarefa. Logo quando o PGD começou a ser implantado nos órgãos públicos, ele é dessa forma, né? Você precisaria comprovar que para realizar determinada análise, você demoraria 4 dias ou 4 horas, entendeu? Dependendo do nível de complexidade. E aí você ia somando essas horas até completar a sua carga horária, na sua jornada semanal de trabalho. A lógica aqui já é outra. Você precisa dedicar a sua carga horária disponível no período que você está propondo a execução do PGD, né? Você precisa distribuir essa carga horária nas atividades. Mas quem é que vai controlar se eu estou colocando pouca atividade ou colocando muita? É a chefia, é a equipe. Por isso que é um instrumento de planejamento, tá bom? E a gente está indo num sentido de que esse planejamento ele vai acontecer de uma forma cada vez mais efetiva, né? A gente está aprendendo agora, a gente está começando, mas os instrumentos de gestão do governo federal estão se aprimorando cada vez mais. A gente vai chegar um momento de realizar um dimensionamento aqui na universidade. Então, por mais que nesse teste que a gente está realizando, o PGD, né, nessa implantação ainda, nesse processo, se a gente identificar que há algumas incongruências, isso vai ser corrigido a posteriori, né? Mas a princípio é essa relação mesmo da chefia com os participantes do PGD, né? O principal sujeito desse processo aqui é a chefia, tá bom? É a chefia que tem responsabilidade pelo plano de entregas da sua unidade. Então, se os servidores não estão contribuindo como deveriam para as entregas, então a responsabilidade toda principalmente da chefia, tá? Claro que concorrente, as equipes também serão responsabilizadas. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando for descrever as atividades e vinculá-las às entregas da unidade. Então, tudo bem. Qual é a minha jornada diária, então?
8 horas. Certo? Tá aqui, 8 horas diárias. Quantos dias úteis tem, então, nesses 30 dias do mês de março? E aí eu vou fazer um cálculo mesmo, um cálculo simples, é uma multiplicação simples. 8 vezes a quantidade de dias úteis. São quantos dias úteis? Sei lá, 20, 10, tem feriado no meio, eu tenho alguma cirurgia para realizar, que eu vou pôr um atestado e já sei disso, já consigo prever isso, então eu vou olhar para o calendário, ver quais são os dias úteis, que dias que eu pretendo trabalhar, né, que eu pretendo trabalhar, ficou, dias que eu deverei trabalhar, tá certo? Quantos dias úteis? Então eu vou multiplicar com a minha jornada diária, e esse número vai variar, mas 160 dias, por exemplo, mais ou menos, tá certo? Então eu tenho, aliás, 160 dias não, 160 horas é a minha carga horária disponível no período, tá bom? Então percebam, em 30 dias, nos 30 dias de execução do meu plano, eu tenho 160 horas, então, para eu dedicar às atividades da minha unidade, certo? Então, se eu vou trabalhar presencialmente, como eu escolhi aqui, né, trabalho presencial, significa que eu vou cumprir 8 horas diárias, segunda a sexta, tá bom? Dentro do horário da minha unidade, certo? Normal, não muda nada do que eu faço hoje. A diferença é que, primeiro, eu não vou mais bater o ponto eletrônico. Segundo, eu vou ser cobrado pelas minhas contribuições, né, às entregas da unidade, tá bom? E aí a gente precisa conversar sobre escritório virtual, sobre formas de gestão do trabalho dentro da universidade, tá certo? Então, tudo bem, 160 horas. Agora vamos distribuir essas 160 horas pelas atividades que eu preciso realizar, tá bom? Distribuição percentual da carga horária disponível no período. A soma ela tem que dar 100%. Por quê? 160 horas é 100% da minha jornada dentro do mês. Tá? Eu tenho 160 horas para distribuir dentro do mês. Então, 160 horas é 100%. Dessas 160 horas, quantos por cento eu vou destinar às entregas da unidade, a contribuir com as entregas da minha unidade? Eu vou destinar 100%, 90%, 85%, 70%. Esse cálculo aqui, ele é feito, mais uma vez, dentro da gestão da equipe, junto com a chefia, isso pactuado, tá bom? Se forem atividades que já estão muito bem definidas e que você não vai precisar fazer nada além do que já está pactuado, você pode pôr aqui 95%, 90%, vou pôr aqui 90%, por exemplo. Por que 90% e não 100%? É sempre interessante a gente deixar uma margem, por mínimo que ela seja, tá? 85%, 90%, para aquelas atividades que não estão vinculadas diretamente às entregas. Uma reunião, um alinhamento, a chefia precisa tirar uma dúvida comigo, um contato com alguém, né? E aí eu preciso parar meu trabalho para fazer, tá certo? Um imprevisto dentro da minha unidade, eu preciso resolver isso, e isso não está relacionado diretamente às entregas. Então a gente precisa sempre considerar que existe um percentual dentro da nossa jornada que ele está vinculado às entregas, diretamente às entregas, e eu sei exatamente, pela minha programação, o que é que eu preciso fazer, e outras que não estão diretamente vinculadas às minhas entregas, tá? E aí a gente tem isso no nosso cotidiano, e a gente precisa prever isso no nosso plano. Então, vamos supor que 85% para as atividades vinculadas às entregas da unidade, né, as que estão lá no PEM, e aí o que sobrar, tá certo? No caso aqui é 15%, né? Eu sou matemática, vamos lá, 15%. Tá? 15% então da minha jornada de trabalho eu estou dedicando para atividades não vinculadas às entregas, tá bom? Esse é o cálculo.
Item 4.2.2. Percentual para vinculado a outra unidade de execução, ou seja, time volante. Essa aqui é uma modalidade que a gente ainda, aliás, não é uma modalidade, é uma forma de organização do trabalho que a gente está disciplinando ainda aqui na UFNT, tá? Em breve nós vamos chamar a comunidade técnica especificamente para a gente discutir, né, como é que a gente vai formalizar os times volantes, como é que eles vão acontecer, tá bom? A gente tem uma normativa já minutada e isso a gente vai chamar a turma e os colegas para debater essa nova forma de trabalho, tá? Que foi instituída dentro da lógica do PGD. Então, como a gente ainda não tem isso disciplinado institucionalmente, então vamos pôr aqui que o percentual é 0, tá bom? Não tem time volante ainda. Participa time volante? Não, não participa, tá? Percentual 0 não participa. Isso aqui, enquanto a gente não tiver normativa, vai ter que ser desse jeito. Descrição do time volante? Não se aplica. Não tem time volante ainda. Item 6. Descrição das atividades pactuadas. Pronto. É aqui que eu vou dizer quais são as minhas atividades. Tá? Considerando as entregas da unidade, quais daquelas atividades que estão descritas no fluxo de trabalho. Tá? Nós temos a primeira coluna, entregas, lá no PEM. A segunda coluna é fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho é o passo a passo de todas as atividades necessárias para que a entrega seja realizada. O que é que eu vou pôr no meu plano de trabalho? Exatamente as atividades que estão lá no fluxo de trabalho. Eu vou colocar todas? Depende. Se você é responsável por cada entrega, você, enquanto servidor, você põe. Se você e outro colega for responsável por uma entrega, por exemplo, então você vai compartilhar. Parte daquele fluxo é você, parte é o colega. Tá bom? Esse ajuste é que a gente fala que precisa ser bem orientado junto com as chefias e as equipes. Tá bom? É um planejamento conjunto, não é um planejamento que vem de cima para baixo. A chefia não vai fazer isso sozinho, o servidor não vai fazer isso sozinho. Isso tem que ser feito como metodologia de gestão. Tá bom? E esse é o nosso desafio. Criar uma gestão voltada para resultados, voltada para entregas, tá bom? Para gerar, de fato, benefícios concretos que a gente possa depois mensurar isso, tá bom? Então, quais as atividades que eu vou realizar aqui na minha unidade de execução? Eu vou colocar aqui, então, eu tenho, por exemplo, a entrega 1, eu estou olhando aqui no outro arquivo, que eu pus lá no plano, né, no PEM, regulamentação para avaliação de desempenho está elaborada, né? Lembra aí o objeto, regulamentação para avaliação de desempenho e o verbo no particípio elaborada. Essa é a entrega que eu vou contribuir. Eu preciso colocar esse nome todo? Não, não preciso. Eu posso sintetizar isso. Entrega 1. É a entrega 1 que está lá no plano. Tá bom? Eu não preciso pôr todo esse nome aqui. Se eu quiser colocar, também não tem problema, tá bom? Mas entrega 1, 2 pontos, dá um Enter, e aí você tem, né? Eu vou copiar aqui todo o fluxo de trabalho dessa entrega, por exemplo. Então tem aqui. E lembrando que eu estou copiando isso do PEM, tá? Do PEM da unidade, do plano de entregas. Eu não estou inventando trabalho para mim. Tá? Tudo tem que estar primeiro no planejamento original, que é o PEM. Então tá aqui, primeira atividade do fluxo. Então tá, tem essas atividades aqui. Entrega 1 do PEM, tá? Eu vou contribuir com a entrega 1. Quais as atividades que eu vou realizar para a entrega 1? As atividades que constam lá são essas: buscar referências para a elaboração de regulamentos, elaborar as minutas dos regulamentos, discutir as minutas com a comunidade,
quando necessário, encaminhar as minutas para aprovação no consumo. Tá. Qual vai ser o meu papel, então, nesse processo? Eu sou encarregado, então, por buscar referências para a elaboração dos regulamentos e elaborar as minutas. Por exemplo, essas duas atividades são as que eu vou fazer. Tá? Então, eu excluo as outras duas. E outro colega, quando for elaborar o seu plano de trabalho, o seu PAT, aí vai colocar lá, entrega 1, regulamentação para avaliação de desempenho está elaborada, e embaixo vai colocar exatamente as duas atividades que eu não coloquei. Tá? Porque ele vai fazer essa parte, eu faço uma parte do trabalho e ele faz outra. E assim a gente está contribuindo com a entrega da unidade. Estão percebendo, então, qual é a lógica da coisa? E aí eu vou fazer só isso? Não. Aí eu vou ter que olhar no plano, a gente vai ter que distribuir as entregas e as atividades dentro da equipe. Especialmente quem vai estar fazendo PGD, tá bom? Especialmente quem vai estar em PGD. Então, a entrega 1 aí são essas atividades. A entrega 2, por exemplo, eu não vou contribuir dentro da gestão. Então, pode ser entrega 3. Tá, e vem aqui, e tem 1, 2, 3 atividades. Entrega 7, por exemplo. Vou fazer essa atividade, essa e essa. E por aí vai, tá? Eu vou dizer entrega tal, eu vou fazer tais atividades. Entrega tal, tais atividades. Entrega tal, tais atividades. Tá bom? E aí eu vou colocar aqui, considerando os 30 dias do meu plano de trabalho. Tá bom? Se nos 30 dias eu só for contribuir com 2 entregas, só ponho 2 entregas. Se nos 30 dias eu vou contribuir com 4, põe as 4. Tá bom? Mas a lógica é, o servidor contribui com as entregas. As entregas são da unidade. Tá? A entrega não é minha enquanto servidor, a entrega é da unidade. Se eu estou executando o plano da DDP, então a entrega é da unidade DDP. Ela não é do servidor. Estão compreendendo essa questão? O servidor, então, ele se responsabiliza pelas atividades necessárias para que a entrega seja cumprida. Ao final de tudo, o gestor do PGD vai olhar para as entregas da unidade, se elas foram realizadas ou não. Tá? O plano de trabalho de cada servidor, ele está sob a gestão específica das chefias. Tudo bem? Então, vou escrever isso aqui, mais ou menos como eu estou apontando para vocês, que é uma sugestão, tá? Isso que tem que ser executado no prazo do PEN, tá? O PEN tem que ser seguido. Você vai dizer como é que você vai contribuir. No time volante, então, não tem nada, nenhuma atividade para realizar no time volante, porque não tem ainda. E aí aqui, critérios, item 7, né? Critérios para avaliação do participante. Isso aqui é pactuado com a chefia e a unidade de execução, tá bom? Não existem critérios gerais para avaliação do plano de trabalho. Isso aí, dependendo da sua atividade, do tipo de atividade que você vai realizar, do tipo de contribuição, você vai ter critérios diferentes. E aí a chefia vai decidir isso com cada servidor. Tá bom? Então, vamos considerar aqui, como eu coloquei no item 6, né? Descrição das atividades pactuadas. A entrega 1. Eu vou fazer o quê? Buscar referência para a elaboração de regulamentos e elaborar minutas dos regulamentos. Então, que critérios que eu posso pensar para avaliar esse trabalho? Eu posso pactuar com eu sendo chefia, pactuando com meu colega, né? Meu subordinado. A gente vai colocar, por exemplo, boas referências. Você buscou boas referências? Né? Sim, busquei boas referências. Não busquei boas referências. Né? E aí, o que são boas referências? De repente, se você precisa buscar referências de elaboração dos regulamentos, você está procurando, por exemplo, textos em blogs, ou, sei lá, busca lá busca geral no Wikipedia, né? Ou só alguns vídeos, vai lá no TikTok, procura, sabe? Eu estou extrapolando, exagerando, caricaturando a situação, mas
Só para vocês perceberem que cada entrega vai exigir um critério diferente, e a chefia que vai ver com o servidor, né? A melhor forma de gerenciar isso. Elaborar as minutas, né? Essa outra atividade aqui. Minutas elaboradas no prazo. Qualidade da escrita das minutas, por exemplo. E aí, como eu estou falando, vai depender de cada entrega, vai depender de cada acordo com as chefias. Tá bom? E eu posso colocar aqui os critérios que eu julgar necessário para avaliar a minha equipe, para avaliar o trabalho do meu servidor. Tá? Meu servidor não, do meu colega de trabalho. Tudo bem? Então é isso. Esse item 8, a gente vai deixar ele em branco, tá? Até o item 7, vocês estão vendo que os enunciados estão em negrito. Isso significa o quê? Significa que são itens obrigatórios. Eu só vou poder salvar esse documento no momento em que todos esses itens em negrito estão preenchidos. Por isso que eu estou pedindo que vocês coloquem alguma coisa aqui. Por exemplo, não se aplica, tá bom? Porque senão pode ficar em branco. Eu vou salvar esse documento, tá bom? Depois que eu elaborar ele, pactuar com minha chefia, ele já vai ser criado aqui, ó, PAT, com a numeração própria, PAT 0002504, tá bom? Tá aqui. A minha chefia, que tem acesso à minha unidade no SEI, ela vai poder visualizar meu plano e beleza, tá ok, o plano tá excelente, tá aqui. Eu, enquanto pessoas, vou conseguir visualizar o plano das outras unidades, né, dos outros colegas? Não vou poder, porque só quem criou e está dentro da unidade é que consegue verificar esse documento enquanto ele não tiver assinado, tá? Vocês veem aqui, ó, esse íconezinho, esse quadrado, esses dois quadrados grandes com dois quadradinhos dentro, né? Ele é o ícone do alterar formulário. Se eu precisar, então, alterar esse formulário depois, eu posso ficar aqui fazendo isso à vontade. Eu tenho 30 dias para executar esse plano. Ele foi pactuado, 30 dias para executar o plano. Passou 30 dias, como está descrito aqui no item 8, ó, atualização em até 10 dias após o encerramento do mês, o plano. Tá? Ou seja, acabou os 30 dias, aqui, os 30 dias que eu defini, na dia 30 de 3 de 2024, passou 1º de abril, então eu já tenho que me preocupar em redigir esse relatório das entregas que foram realizadas ou não. E aí eu venho aqui, habilito novamente o formulário, e aí eu vou dizer, na unidade de execução, trabalho realizado na unidade de execução, cumpriu todo o trabalho? Trabalho cumprido, conforme pactuado. Certo? Então, beleza. Não teve, isso aqui é uma situação que não teve nenhuma ocorrência a mais. Se houve alguma coisa, eu vou descrever aqui, né? Atividade X da entrega 7 não pôde ser realizada devido... Aí eu vou colocar os motivos, tá bom? Se eu coloquei algum atestado, eu vou pôr, né? Dia tal, dia X, do X, tive de atestado, e por aí vai. Aí eu vou descrever aqui o trabalho realizado na minha unidade. Melhor, deixa eu voltar aqui, pessoal. Desculpe o lápis aqui. São campos diferentes. O campo 8.1 é o trabalho realizado, tá? Se eu realizei tudo, se eu não realizei. O que eu não realizei, eu vou dizer por que eu não realizei, tá? No item 8.1.2, eu vou colocar as ocorrências, tá bom? Um atestado, uma falta de energia, algum problema, tá bom? Na minha unidade. Então, isso vai ficar no campo das ocorrências, tá? E aí,
Do time volante não se aplica nada. Não se aplica. Não se aplica. Pronto. Preenchi o monitoramento, eu salvo e assino o meu PAT. Depois que eu assinar o PAT, né, aí esse documento vai poder ser visualizado pela unidade gestora do PGD. Vamos voltar um pouquinho, pessoal. Vou apagar, então, esses itens aqui, que eles são para depois, né? Depois das ocorrências. Então, preenchemos o nosso plano, tá? Significa que eu já estou no PGD? Calma. Cada plano de trabalho, ele precisa vir acompanhado de um outro documento, que é um documento que você está firmando o compromisso de cumprir esse plano, tá? Que documento é esse? Vamos procurar aqui, tipo documento, PGD. Temos aqui, ó, Termo de Ciência e Responsabilidade, TCR, tá bom? Ele é um documento modelo, então clica aqui no modelo, o público já está marcado, não precisa mexer em nenhum outro item. Salvar, e o documento vai aparecer assim, tá bom? Você vai poder editar esse documento, mas você vai editar exatamente os campos que estiverem em negrito aqui, tá bom? Os outros não é para editar. Então, deixa eu fazer aqui uma coisa para vocês. Deixa eu mudar o compartilhamento para vocês verem a tela que mudou para mim agora. Aqui. Pronto, vocês estão vendo agora. É o termo de ciência e responsabilidade. Esse é o documento que deve vir junto com cada parte. Tá certo? Ele é o termo que você se compromete, no qual você se compromete juridicamente em cumprir o seu plano de trabalho. Então, vou pôr aqui, eu, Álvaro José da Silva Fonseca, matrícula CIAP 98266, declaro que atendo às condições exigidas para a participação do PGD, no âmbito da UFNT, assumindo os seguintes compromissos pactuados com a chefia da unidade de execução por meio do PAT. Aí, qual é o PAT que a gente criou lá? A gente criou o PAT 0002504. Um pouquinho, 0002504. Certo? Estou me comprometendo, então, a executar esse PAT. Na modalidade, então, qual foi a modalidade que eu escolhi lá? Trabalho presencial. No período de 01 de 3 de 2024 a 30 de 3 de 2024. Certo? E aí aqui embaixo eu tenho todos os compromissos que eu estou assumindo com a universidade, tá? Depois vocês deem uma olhada, vocês estão em conhecimento do que tem nesse termo. E aí vocês salvam o documento, assinam. Aí esse termo sim, esse termo precisa ser assinado, porque é ele que vai nos ajudar a controlar quem está em PGD e quem não está em PGD, tá bom? Alguém que já tem um TCR já assinado, deve estar estranhando aí, tá, mas não tinha esses itens aqui, né, indicação do PAT, indicação da modalidade, do período, não tinha. Realmente não tinha, isso é a atualização que a gente está fazendo, né, como a gente está aprendendo a fazer essa gestão, a gente entendeu que precisa ter esses dados para poder gerir a relação do servidor com os sistemas do governo. A gente precisa saber quem está em PGD, em que período, tá, em que modalidade, para que isso seja registrado no
nos sistemas eletrônicos, né? Nos sistemas digitais, e isso já compete a uma outra estrutura dentro da ProPessoas que nos levantou essa problemática, tá bom? Então, por isso que a gente está evoluindo o nosso processo, e aí esse TCR preenchido com essas informações e assinado, já nos dá subsídio para realizar essas atualizações nos sistemas do governo. Tá bom? Por isso que é importante, depois que vocês preencherem aqui, com os dados de vocês, vir aqui, ó, clicar em assinar. Apareceu aí para vocês, então, escolha, se eu estiver assinando como chefe da unidade de execução, assino como diretor. Como é um termo de ciência e responsabilidade, né, eu vou assinar ele como participante do PGD. Tá? Minha senha, participante do PGD, assinei o documento. A tela subiu para vocês porque ele volta lá para a tela do C, e eu vou abrir agora para vocês verem como é que ficou. Pronto, está aqui. Aqui é o PAT, aqui está o TCR já assinado, tá vendo? Álvaro, participante do PGD, assinado exatamente hoje às 3h53. Bem, então está aqui. Esse documento ele vai estar visível então para gestores do PGD. O meu plano de trabalho está aqui também, não precisa estar assinado enquanto eu não concluir o prazo, tá? Enquanto eu não concluir ele. No momento que eu concluir, eu vou aqui, preencho os dados do relatório de execução e assino, tá bom? Para habilitar a segunda etapa do ciclo do PGD, que a gente vai falar no nosso próximo encontro. Deixa eu voltar, então, a habilitar ele aqui, só para falar um pouquinho para vocês da modalidade teletrabalho, tá bom? Falei aqui, montei um plano para teletrabalho presencial, tudo bem? A gente está num contexto que está chegando muita gente nova, né? Muito servidor novo, pessoal aí ainda em estágio probatório, e quem está em estágio probatório não pode realizar PGD na modalidade de teletrabalho. Tá? Quem está em estágio probatório só pode realizar PGD na modalidade de trabalho presencial, do jeito que está aqui. Quando é que pode realizar? Só depois de 1 ano de serviço, tá bom? Antes disso, não é possível. Isso é norma da IN 24, 2023, que já colocou essa exigência. Tá certo? Então, para os servidores que estão chegando agora, o ideal é que entre em PGD dessa forma. Mas para quem já está, os nossos colegas veteranos, nós podemos realizar o teletrabalho, seja ele parcial, seja ele integral. Teletrabalho integral, vou começar por ele é aquela modalidade, né, só reforçando, em que você não precisa estar presencialmente na universidade. Quer vir? Pode vir. Mas as suas atividades, a natureza das atividades que você vai descrever aqui embaixo, né, vinculadas às entregas, são atividades que exclusivamente necessitam de isolamento, necessitam de concentração, né? Não são atividades que você precise estar dialogando com as pessoas constantemente, tá bom? É possível também realizar atividades que precisam se reunir, dialogar? Sim, tá? Não precisa só ser atividades. O teletrabalho integral, ele não exige que sejam só atividades que você faz sozinho, não. Ainda mais porque a gente tem hoje as ferramentas online de reunião, né, de compartilhamento, enfim, isso não é problema. Mas a gente precisa priorizar esse tipo de atividade, tá bom? Priorizar essas atividades que usam alimentação de sistemas, programação, tá certo? Análise de emissão de pareceres, tá bom? Que são atividades que o servidor precisa ter um sossego maior para realizar, tá certo? E aí você vai descrever aqui exatamente essas atividades, pactuando com sua chefia. E aí, sendo teletrabalho, você precisa dizer que, além do mínimo exigido para as outras modalidades, precisa dizer que você tem, então, curso de 10 horas
Deixa eu até olhar aqui no formulário. Deixa eu salvar e voltar no formulário de adesão e ver o que, que a gente exigiu. Curso de 10 horas na temática trabalho remoto. Tá, copiei aqui. Vou abrir o PAT, clicar em editar. Vou incluir exatamente o texto que estava lá. Curso de 10 horas na temática de trabalho. Na hora que eu ponho isso aqui, eu estou atestando que eu fiz, tá bom? Quem é que vai saber se eu fiz ou não? Minha chefia. Você vai apresentar o certificado da sua chefia, tá bom? Você vai comprovar isso para ele, certo? Aí sim, você vai estar habilitado a realizar o PGD. Os demais campos, a gente vai precisar definir o seguinte. Se for teletrabalho integral, esse campo também você não precisa pôr nada, porque ele é para teletrabalho parcial, tá bom? Os demais, basicamente a mesma coisa do trabalho presencial. As diferenças básicas: teletrabalho integral você não precisa vir para a universidade, trabalho presencial você precisa, tá bom? Teletrabalho parcial, que eu acho que a maioria dos colegas pensam em entrar nessa modalidade, né? É aquela modalidade em que o servidor precisa cumprir parte da sua jornada na universidade, presencialmente na sua unidade especificamente, não é nem só na universidade, é na sua unidade de lotação, tá certo? E aí o pessoal que como é que a gente vai fazer essa distribuição da carga horária? Você precisa ter no mínimo 50%, aliás, até 50%, né, me corrigindo aqui, até 50% da sua jornada presencialmente, tá bom? Você não pode ter mais de 5, eu quero trabalhar de casa só um dia na semana, mas os outros dias eu quero vir presencialmente. Você não pode. Se está em teletrabalho parcial, ainda que você venha presencialmente, você precisa indicar no seu plano que você vai estar disponível mesmo na unidade até 50%. E aí, esses 50% eles precisam estar definidos nesse campo aqui, o campo 3.3. Descrição dos dias e horários presenciais para teletrabalho parcial, até 50% da jornada semanal de trabalho. Como é que eu vou fazer isso? Vamos supor que eu quero segunda e terça, das 8 às 12, 14, 18. Eu estou aqui com a impressão que eu falei alguma coisa errada, que eu me confundi com alguma coisa aqui. Mas eu vou deixar para vocês me corrigirem daqui a pouco. Eu não vou lembrar, mas eu acho que eu falei alguma coisa errada em relação a isso aqui. Tá certo? Então, se até 50% da minha jornada de trabalho, semanal de trabalho, eu posso pegar, por exemplo, 2 dias. Acho que eu falei isso, né? Eu falei que não poderia ser um dia, né? Mas é até 50%. Você pode. Você não pode vir 3 dias na semana e 2 dias não vir, tá? Porque 3 dias ultrapassa 50%, tá bom? Acho que foi esse errozinho, peço perdão aí para vocês, tá certo? Vocês vão dizer aqui, ó, quais são os dias e horários presenciais que vocês vão vir para a unidade. Eu venho toda terça, toda segunda e toda terça. Tá? Os outros dias da semana eu vou fazer teletrabalho, tá bom? Então isso vai ficar expresso no seu plano. Bem, as outras informações não muda nada, né? Se você quiser alterar esse percentual aqui, você pode alterar. E aí o detalhe é que vocês estão vendo, o limite para percentual não vinculado às entregas é 30%. Não é permitido realizar mais de 30% de atividades que não estejam relacionadas às entregas. Ah, mas a minha unidade, ela é muito... As coisas vão chegando, eu não sei exatamente o que é que eu faço, eu vou trabalhando por demanda. Então, é um problema de unidade, né?
A tua unidade, especificamente, ela não tem entregas. Você realiza entregas, atividades que contribuem com entregas de outra unidade, tá bom? Aí é esse movimento de compreensão do que é uma entrega ou não, a gente precisa fazer, inclusive entre as unidades das chefias, tá bom? Tem uma unidade que ela simplesmente ela está ali de apoio, de suporte, de assessoria, e que ela não tem entregas específicas, ela só contribui com entregas de outras unidades, tá bom? Mas se você tem uma unidade, você atua dentro dela, então você precisa distribuir no máximo 30% da sua jornada para atividades não relacionadas àquelas entregas. Tudo bem? Pessoal, eu estou tentando imaginar aqui outras situações, mas eu não estou conseguindo. Mas vamos lá. Só então para finalizar, trabalho realizado passou os 30 dias, concluiu o meu plano concluído, né? Atividades realizadas. Realizado com sucesso. Ocorrências, nenhum. Vou aqui só para a gente avançar, tá bom? Não se aplica. Não se aplica. Vou salvar e assinar. Participante do PGD, Álvaro, assinei. Pronto. Está aqui meu PAT assinado, a unidade gestora do PGD já vai poder visualizar, está aqui o meu termo, tá? Significa que dia 1º de abril não estou mais em PGD. Quero continuar em PGD dia 1º de abril, então já tenho que, com antecedência, vir aqui novamente, PGD, PAT, criar mais um PAT, pôr aqui novamente o prazo, gerar mais um termo de ciência e responsabilidade e assinar. Aí sim eu vou ter PGD contínuo, tá bom? Eu posso já criar, se eu tenho, a minha unidade vai fazer PGD por 3 meses, eu posso criar já 3 planos? Pode criar 3 planos e já deixar eles aqui prontos para serem realizados, tá bom? Já assina os 3 termos de responsabilidade, a gente não vê problema nenhum nisso, tá bom? O ideal de fazer um plano mais próximo é que você vai editando ele, mas se a gente não precisa assinar, então não teria problema a princípio, tá bom? Mas vamos com cautela, com calma, que a gente vai se entendendo. Beleza, turma? Eu acho que agora dá para abrir para perguntas, ver as perguntas, porque eu não sei bem se tem, se eu consigo imaginar alguma outra situação, não. Iris, você, por gentileza, anotou alguma questão que foi feita no chat? Boa tarde a todos. Tem sim. A primeira é da Ana Flávia Martins Duarte. Ela fez o seguinte questionamento. Pois é, o meu não tenho acrescento. Acredito que seja referente ao termo de compromisso, que ela tem assinado o antigo e agora tem um novo, ela está na dúvida se precisa alterar alguma coisa. Se você conseguir alterar, não, vamos fazer o seguinte, não altera, porque se você alterar, vai mudar a data da assinatura, e aí a gente pode ter conflitos, né? Já que o TCR tem que ser assinado junto com a elaboração do PAT. Se você modificar ele agora, apesar de que eu sei que é possível, mas se você modificar a data, ele não vai bater, então vai ser como um termo que foi modificado depois, né? Isso não é uma boa prática, tá? Eu acho que então quem já fez, já está com o PAT em andamento, né? Realizando PGD, não mexe no termo, não mexe no TCR, deixa para quando for elaborar um novo PAT, aí utiliza o termo já atualizado, ok? Iris, mais alguma pergunta? A segunda é do Giovanni dos Santos Barros. Iris, tá cortando para mim. Iris, desculpa, tá cortando para mim o áudio. Iris. Os 8 dias úteis restantes, tipo 8 vezes 8. Vá falando agora, porque eu não entendi nada que você falou.
Tá ótimo Tá. agora, tá Giovanni ótimo. dos Santos Barros. Se eu estiver de férias em uma parte do mês de março, exemplo, 20 dias, farei o meu parte somente dos 8 dias úteis restantes? Sim, sim. Aí é o seguinte, o PAT ele tem 30 dias, mas ele não, os 30 dias, Tipo, 8 vezes 8, 64 horas no parte do mês de março? ó, assim, pelo que eu entendi, então, você pega férias e aí você volta antes do mês terminar, né? Falta 8 dias para o mês terminar, então você faz seu PAT só com 8 dias. Você pode fazer seu PAT de um dia, 2 dias, 3 dias, até 30 dias. Tá? O PAT ele pode ter até 30 dias. Precisa ser os 30 dias do mês? Não. Você pode começar o PAT no dia 15 de março e terminar ele no dia 15 de abril, por exemplo. Entendeu? Você pode ir cortando os meses, não tem problema, contanto que ele tenha 30 dias de execução e que ele esteja ali no limite do plano, tá certo? Do plano de entregas da unidade. Ele não precisa ter seus 30 dias do mês. Por que é interessante ter os 30 dias do mês? Né? Não é obrigatório, mas é interessante para que a chefia possa avaliar o seu trabalho. Tá certo? A chefia, você não vai mais registrar o ponto eletrônico, mas a chefia vai. A chefia vai entrar no frequência e mudar o código lá das ocorrências, informando que você está lá em PGD, seja presencial, teletrabalho, integral ou parcial, tá certo? E se o plano tiver um mês cortado, a chefia, talvez ela tenha alguma dificuldade de fazer esse movimento, tá bom? Mas também nada impede, há soluções. Então, assim, resumindo, você pode fazer um plano com 8 dias também, não tem problema, tá certo? Tem como o senhor bloquear o seu vídeo? Porque tá travando um pouco, acredito, porque tá puxando muito a internet, o áudio e o vídeo juntos. Aí de vez em quando tá cortando o seu áudio. Tá, você sugere então que eu feche a minha câmera, é isso? Pronto, Isso. fechei então. Tá bom. Tem um questionamento da Cássia Maria Martins Rocha. O plano de entregas pode ser modificado antes do fim da vigência para atendimento de demandas específicas? O plano de entrega, como a gente está usando o SEI, é interessante que ele seja cumprido na sua integralidade, tá certo? Que ele não sofra nenhuma modificação, porque a gente vai começar a modificar, vai começar a mexer no processo, interessante que ele fique lá, tá bom? Agora, o plano de entrega, não necessariamente ele indica que o servidor vai estar em PGD, né? Mais uma vez, é o plano da unidade. Agora, se você está se referindo ao plano de trabalho do participante, ao PAT, né, você ter que terminar o seu plano antes, é, é, mais ou Tá menos a mesma cortando, coisa. áudio ruim. Está cortando? Vocês estão me ouvindo direitinho, pessoal? Tem como o senhor tirar também a tela do seu? Eu acho que assim fica melhor. Estou tirando, pronto. Parar de compartilhar. Acho que agora vai parar de travar um pouco. Tá certo. Então, pronto. Como eu ia falando antes, então, o PEN, ele tem que ser cumprido, tá? Você não pode começar um outro PEN antes de concluir o primeiro, tá certo? Como a gente está usando o SEI, a gente está orientando isso, que você cumpra, tá? Quando a gente mudar para um sistema de gestão do PGD, um sistema específico, essas alterações elas são possíveis, tá bom? Porque dentro de um sistema a gente consegue fazer essa gestão mais tranquila, bem mais flexível. Como a gente está lidando aqui com processos, a gente recomenda que não faça essas alterações, tá? Monta o PEN que foi autorizado pela ProPessoas e seja cumprido, tá bom? Que a gente não modifique esse PEN depois, porque isso vai gerar um problema de gestão mesmo, a gente não vai entender exatamente qual foi o que de fato foi realizado, quais as entregas que mudaram, isso vai gerar um problema de entendimento, tá bom? Então a gente recomenda que não altere. Não sei se eu respondi. Isso, por gentileza.
Mais alguma questão, Iris, que você anotou? Romário Oliveira da Silva. Estão me ouvindo? Iris, eu não sei se é, eu não sei se a minha internet ou é a sua. Então, vamos fazer o seguinte para a gente otimizar. A questão que você vai fazer é do Romário, né? Fiquei em dúvida sobre o PGD presencial, é isso? Isso. Pronto, então eu vou ler e tomar daqui, tá certo? Então, a leitura, que eu não sei se é a minha internet ou é a sua. Tá bom. Tá, obrigado, Ok. Iris. Então, vamos lá, deixa eu ver. Por Romário, nada. então, ele está questionando. Fiquei com dúvida sobre o PGD presencial de técnicos administrativos. Menos de 1 ano de exercício. Pode aderir a essa modalidade ou não? Os servidores que estão em estágio probatório, né, que ingressaram agora na universidade, só podem ingressar em PGD na modalidade presencial. PGD presencial, tá bom? Trabalho presencial. É diferente de teletrabalho parcial. Tá bom? Teletrabalho parcial, o servidor vem alguns dias e outros não. O trabalho presencial, ele precisa vir todos os dias cumprindo a jornada regular de trabalho. Certo? Não sei se ficou claro. Romário, eu vou passando aqui. Deixa eu ver. Giovanni entendeu. Deixa eu ver aqui. Ana Flávia, acho que não tem questão não. Foram só essas então as questões no chat. Eu vou abrir aqui então para participação dos colegas. O José Arimatea está na fila. José, pode falar, por gentileza. Boa tarde. É uma dúvida. Por exemplo, eu tenho uma determinada ação. Essa ação está vinculada à minha entrega e essa entrega ela pode ter um desdobramento, ou seja, uma ação que eu vou executar de março a junho e eu pretendo, de repente, criar um projeto de extensão. A minha dúvida é o seguinte: eu posso vincular a minha ação juntamente com o projeto de extensão, eu posso fazer um link de uma atividade a outra? Acho que deu para entender mais ou menos meu questionamento. Que projeto de extensão é uma outra linha de trabalho, né? Sim. Olha, pelo que eu compreendi, dá para vincular as duas. O PGD ele tem que ser realizado dentro da lógica de unidades de lotação. Então, você está lotado numa unidade X, a unidade X elabora o PEM dessa unidade, tá, com as entregas específicas dela, e você, enquanto participante, lotado na unidade X, você vai realizar as atividades vinculadas às entregas da unidade X. Projetos de extensão que são atividades não relacionadas à unidade X, são da unidade Y, por exemplo, você não pode incluir no seu plano de trabalho nesse momento agora, que a gente está de regulação do PGD, porque você precisa considerar as entregas da sua unidade. No momento que a gente regularizar os times volantes, né, o funcionamento dos times volantes, aí sim a gente vai poder abrir essa possibilidade do servidor realizar atividades em outras unidades, né, outro tipo de atividade que não sejam aquelas vinculadas à sua unidade de lotação. Tá certo? Assim, é possível, mas não nesse primeiro momento. Tá certo? A gente está trabalhando, por enquanto, só com as entregas da unidade em que o servidor está lotado. Fora dessa realidade, o servidor não pode colocar nada no seu plano de trabalho. Não sei se ficou claro? Ok, Álvaro. Eu entendi claramente. Obrigado. Obrigado a você. Gente, mais alguma questão? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Mas eu acho que... Não sei se a minha internet falhou, se minha fala cortou, mas na gravação a gente vai ver como é que se ficou legal. No finalzinho agora deu uma travadazinha. Mas, enfim, é isso. Esse é o monitoramento e execução, né? A gente teria, então... Eu estou pretendendo, num outro momento, né, depois do próximo vídeo, a gente vai falar sobre avaliação, a gente começar algumas oficinas para discutir o monitoramento e a execução do PGD, tá certo? A gente tem algumas ferramentas que a gente
pode trabalhar nessa gestão do trabalho, essa nova lógica de planejar o que a gente faz, né, de entregas. Seria interessante a gente sentar com as unidades que estão propondo o PGD e conversar sobre esses escritórios virtuais que a gente precisa montar, né? Que a gente precisa montar para gerenciar o nosso trabalho. E a gente deve chamar algumas oficinas aí com vocês para conversar um pouco sobre essas ferramentas, tá certo? Eu acho que Cássia levantou a mão, não sei se foi só porque errou o botão, se queria falar alguma coisa. Oi, Álvaro. Oi, Cássia. Eu desconectei aqui um minutinho, eu não sei se eu perdi alguma coisa. É referente, quando finaliza o plano de trabalho, aí tem um relatório, tem algo para descrever essas atividades, ou é só o plano de trabalho mesmo? Cássia, o relatório está dentro do plano de trabalho, é o item 8. Ah, sim, só aquele campo lá, né? Isso, só preencher aquele certo. campo lá, o plano de trabalho vai ficar aberto, você vai preencher ele quando concluir os 30 dias, e aí depois que você preencher, você assina. Isso significa que você, de fato, concluiu o plano e já emitiu o relatório, tá certo? Só isso mesmo. Não, tá certo, que eu achava que era um documento a mais. Obrigada. Por nada. Gente, então nós não temos mais inscritos, né? Então já batemos aqui o nosso tempo. Agradeço demais a presença de todas e todos. Me coloquei, continuo à disposição de vocês, tá bom? A gente se vê aí no próximo encontro do PGD. Uma boa tarde de trabalho a todos.